Bom, pois bem, saudações pessoal. Aqui eu já estava tratando do simétrico, né? Mais 3 e menos 3. E agora eu vou fazer o seguinte: eu vou desenhar primeiro uma reta. Eu falei que ia tratar da reta numérica, né? E agora nesse vídeo aqui eu vou tratar da reta numérica, certo? Aqui, ó. Fiz uma reta. E o que acontece aqui, ó? O que acontece é que eu vou tirar um pouco o zoom, certo? Aí eu pego aqui, ó, escolho um ponto aqui, ponto qualquer aqui, e digo que esse ponto é a origem. Digamos que seja a origem da reta numérica. E sobre a origem, marca-se o ponto zero. O número, numeral, algarismo, enfim, zero é a origem do sistema, certo? Da reta numérica, no caso. E aí, o que eu faço é o seguinte. Dá pra fazer aqui, ó. Pegar o compasso, né? O que eu faço? Eu deixo. Não preciso fazer com compasso, faz com qualquer coisa, né? Mas compasso é bom porque ele dá sempre a mesma medida, né? Ali e tal. Daí fica legal de marcar. Por quê? Porque a distância entre os pontos na reta numérica, ela precisa ter um padrãozinho, ela precisa ser iguais. Todas as distâncias entre os números precisam ser iguais, certo? Marcar só 3 para cada lado aqui mesmo. 3. Aqui, certo? E o que acontece? Digamos que eu começo a marcar os números, né? Que é a reta numérica, eu começo a marcar os números aqui, ó. Número 1, número 2, número 3. Eles têm sempre a mesma distância entre si. Aí se continuasse seria 4, 5 e até o infinito. E aqui eu represento o simétrico dos pontos em questão. Aqui, ó. Aqui eu marco menos 1, aí eu marco menos 2 e aqui eu marco menos 3. E eu continuaria assim, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, até o infinito, até o menos infinito no caso, né? Que isso significa? Isso significa que cada, cada número positivo tem o seu simétrico negativo. Por exemplo, o simétrico de, ó, os números positivos, para marcar assim, né, tecnicamente, rigorosamente, você marca assim, ó, entre parênteses, mais 8. O simétrico do número positivo 8 é o menos 8, certo? Mas veja bem que não é o número positivo apenas que tem o simétrico, certo? O simétrico de menos 8, ele é o mais 8, certo? Porque o simétrico em si, o que significa dizer o simétrico? Dizer que o número é simétrico é dizer que a direita do zero é dizer que ele está ou à direita ou à esquerda do zero. E ele está em uma posição, em uma delas apenas, certo? E se ele existe do lado esquerdo do zero, o seu simétrico vai existir do lado direito do zero. Mas veja bem, esta daqui é apenas uma convenção de escrita. Assim, né? A maioria, grande maioria, praticamente todos os livros de matemática trazem essa convenção aqui, esse padrão. Os números positivos à direita do número zero. Mas poderia ser muito bem aqui ao contrário, assim, ó. Certo? Ó. Eu inverti agora o padrão, certo?
Se eu estou dizendo que o menos 2 está à direita do zero, então o mais 2 está à esquerda do zero. Ou seja, o seu simétrico está à esquerda do zero, certo? Então, está bem. Bom, pois bem, mas o que quer dizer simétrico? Assim, né? Até onde eu vi até agora, né? O simétrico quer dizer que se um número está de um lado do zero, o outro número está do lado contrário, certo? Mas o que tem também aqui, ó? Eu, na verdade, vou replicar esse conhecimento aqui, né? Que é assim, ó. Ó, existe A mais B, que é igual a zero, certo? A mais B é igual a zero. Então, tem-se que o B ele é simétrico do A, certo? Porque para a soma ser zero, o número precisa ser igual e negativo, certo? Com sinal trocado, né? Por exemplo, aqui se eu tenho 3, para essa soma dar zero, apenas se acontecer do B ser menos 3. Se eu tenho o A valendo 10, para ser zero, o B tem que ser menos 10, certo? Porque qualquer outro número que não seja o simétrico vai dar um resultado diferente, certo? Você não concorda? Vamos ver? Pois bem, aqui ó. Então eu faço aqui ó, A mais B e eu coloco aqui ó, menos B é igual a zero menos B. Por quê? Eu coloquei menos B de um lado e coloquei menos B do outro. Coloquei porque eu quis, certo? Então o que eu tenho aqui ó? Eu tenho que A mais zero é igual a zero menos B. Ora, se eu tenho A mais zero, o que significa? Significa que em algum ponto desses números aqui não há deslocamento nem para a direita e nem para a esquerda, certo? Então eu só repito aqui que é um ponto qualquer. O A é igual. Só que aqui acontece uma coisa interessante. Ó, se eu tenho zero menos B, o que significa? Que ó, esse aqui esquece essa demonstração aqui que eu fiz, que eu falei da convenção. Vou usar a convenção natural mesmo aqui, ó. Essa aqui é a convenção válida agora, ó. 1, 2, 3. A direita positivo e a esquerda negativo. Que é a convenção mais comum do estudo, que todo mundo usa e tal, né? É só quando você vai fazer um exercício específico assim, né? Dizendo já que tal situação tá alterado e tal. Que o que a convenção mudou e tudo, né? Eu vou usar a convenção normal aqui, ó, os números positivos à direita e os números negativos à esquerda, certo? Aqui, veja bem, nessa operação aqui que eu tenho aqui, 0 menos b, aqui ó, 0 menos b, o que eu tenho aqui? Eu tenho que, a partir do zero, que é meu ponto inicial que eu defini ali, né? 0 menos b, eu vou à esquerda, b unidades. Aonde que esse B vai parar, não sei, mas provavelmente o contrário de A, né? Então eu vou colocar ali ó, que A é igual a menos B, certo? Ó, porque eu já parti do pressuposto que eles são simétricos, né? Porque A mais B é igual a zero. Ó, então A é igual a menos B, certo? Mas de outro lado, por outra vez aqui, ó, temos ali, ó, A mais B é igual a zero. Que eu faço o seguinte aqui, ó, A menos A mais B é igual a zero menos A. Daí aqui eu já fiz ali igual, né? A menos A é zero, não vou pôr. Eu vou colocar apenas que B
é igual a 0 menos A, já foi explicado ali, menos A, né? De 0 vai menos A, vai até menos A, então eu coloco B igual a menos A. Agora eu tenho duas equações, certo? O que eu, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Eu vou pegar e colocar uma equação na outra. Ali, o que que eu repito aqui? Eu repito, ó. A é igual a menos, abro parênteses. E aqui eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui B é igual a menos A, certo? Então eu ponho ele aqui dentro do parênteses aqui, ó. Eu só estou substituindo B aqui, ó. Menos A. Menos A, certo? Ou seja, aqui, ó. Então, ó, o A é igual a menos A, certo? Ou seja, o simétrico do simétrico é igual ao próprio número. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 8 ou mais 8, né? Mas geralmente a gente omite esse sinal de mais aqui e escreve só 8, né? Ó, eu tenho 8, certo? O simétrico do 8, menos 8, certo? Esse aqui é o simétrico. Agora eu quero o simétrico do simétrico. Ora, o simétrico do simétrico é igual a 8, certo? Então, agora eu vou fazer uma... Vou continuar aqui com as demonstrações dos simétricos, mas assim, de uma forma algébrica, né? Eu vou escrever aqui, ó, que o, o simétrico, ele é único. Existe um único número que é simétrico, certo? Aqui, ó. Vou fazer bem direitinho aqui, pera aí. Eu tenho aqui a colinha já, que eu sempre fiz aqui, né? Eu pesquisei esses assuntos aqui e tal, né? Porque assim, a gente faz de maneira prática, né? Mas é legal, interessante saber, né? Mais saber o porquê das coisas, né? Enfim, aqui, ó. Ó. Eu tenho aqui, ó, que A pertence, esse E aqui escrito desse jeito, significa pertence, certo? Pertence a Z. O Z é o conjunto dos números inteiros, certo? E digamos então que B e C são simétricos de A, certo? São simétricos. Aqui, são simétricos de A. Olha, então, se B e C são simétricos, eu tenho que B mais A é igual a 0. Lembre-se que o simétrico é o número com sinal oposto e que é somado com o número é 0, certo? B mais A é igual a 0. Ora, eu estou pressupondo. Da onde eu tirei isso? Da onde eu tirei isso? Isso é bem assim, eu faço uma suposição, certo? Para provar as coisas matematicamente, eu faço uma suposição. Tanto é que existe até uma disciplina em matemática chamada lógica matemática. A lógica é em si um ramo da filosofia. Ela trata sobre as questões intelectivas, sobre as operações do intelecto sobre entes do intelecto, certo? E daí assim, a lógica, ela está muito ligada ao raciocínio, ao pensamento correto, ao pensamento claro. E daí, o que que acontece? A lógica matemática, ela não abarca todo o conteúdo que é tratado na filosofia, né?
Que daí na filosofia você vai discutir a questão do ser, né? O que é essencial ao ser e o que é acidental ao ser. Por exemplo, uma mesa. O que é essencial da mesa? O essencial da mesa é que ela tenha 4 pés ou um pé só no meio, né? Assim, daquele que se ramifica assim pelos cantos, né? Mas o que é mais essencial ainda da mesa, né? E essa questão dos pés já é um acidente em si, porque não pertence essencialmente à criatura mesa. O que é essencial? Mesa seria uma superfície plana suspensa por pés colocados no chão, certo? Porque se ela tiver suspensa por cordas no teto, não sei se já dá para chamar de mesa, certo? Então, daí a filosofia vai discutir. É claro que isso é só um exemplo, né? A filosofia abarca temas muito mais profundos do que esse aqui. Não é uma questão de discutir se a mesa é uma mesa porque ela tá com o pé no chão ou tá suspensa pelo teto, né? É óbvio que não, é extremamente vasto, né? É extremamente vasto. Mas então, o que eu estava dizendo é que uma das discussões da filosofia, né, é sobre o ser das coisas. E a lógica, ela abarca essa discussão sobre a questão dos seres, certo? Por exemplo, eu tenho lá um livro com 20 páginas. Essencialmente, 20 páginas não formam um livro, né? Daí começa a vir muitas outras coisas, começam a vir convenções, começam a vir. Começam a vir convenções, entendeu? De diversos tempos, diversos períodos históricos. Por exemplo, pode ser que na Idade Média, 20 páginas era considerado um grande livro, um grande artigo. Eu não sei, essa é uma opinião pessoal minha, entendeu? Às vezes. Ou pode ser também que você considere um conjunto de 20 páginas um livro. Mas a convenção, na sei lá, na questão acadêmica, sim, 20 livros não formam, 20 páginas não formam um livro, certo? Vem da convenção, do tempo histórico, da situação e tudo mais, né? Voltando novamente, a lógica matemática não abarca toda essa questão de essência de seres e discussão. Ela trata apenas do que interessa matematicamente, certo? E assim, para fazer uma prova matemática, eu uso, quem quer provar alguma coisa matematicamente, usa da inferência lógica. Existem existem métodos daí existe o método da contrapositiva, da redução ao absurdo. Existem bastante, sabe? Eu não vou entrar em questão aqui, que eu já discuti bastante sobre isso, mas enfim, aqui, ó. Eu estou partindo aqui dessa prova, né? Nem sou eu que fiz essa prova, entendeu? Eu copiei ali, eu trouxe para você copiar, não, né? Não vou dizer que copiei. Eu não estou atribuindo a mim, mas eu trouxe para vocês aqui nesse vídeo é, essa prova aqui. Ela tá no material da. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Eu tô com o nome aqui: Números inteiros e números racionais. Números inteiros e operações, sétimo ano. Professor Ângelo Papa Neto, revisto pelo professor Antônio Caminho M. Neto. Documento eletrônico disponível no site da OBMAP. Certo? Então, OBMAP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Certo? Então tá, aqui. Então, reformulando a frase, quem desenvolveu essa prova partiu do pressuposto que a estrutura é essa daqui. Essa é a teoria, né? A tese que se quer provar. Que B e C são simétricos de A. Se eu afirmei isso, para isso ser verdade, B mais A precisa ser igual a zero. E também precisa ser verdade que A mais C é igual a zero. Certo?
Aqui, veja bem, aqui A mais B ou B mais A mais C ou C mais A, eu vou até escrever aqui, né, ó, embaixo aqui, ó. É a mesma coisa escrito, certo? Isso chama associatividade da soma. Mas é melhor optar pela primeira porque já está pronto. Eles já fizeram essa prova para a gente. E a gente só está aqui só esclarecendo nossa mente, certo? Então, a prova é a seguinte aqui, ó. B mais 0. Na verdade, isso aqui, ó, é B. B é igual a B mais 0. Um ponto na reta sem nenhum deslocamento é igual a ele próprio, certo? Então, isso também equivale a dizer que B mais... Eu vou substituir o zero aqui, ó. O zero é o quê? Zero é A mais C. Ó, mais, né? Aqui, ó. A mais C. Certo? Ó, então tá. Continuando aqui a prova aqui. Aqui, ó, B é igual a B mais zero, certo? Que B mais zero é igual a B mesmo, né? Daí essa parte aqui é igual a B mais A mais C. Da onde que eu tirei? Eu tirei A mais C é igual a zero. Partindo da tese que C também é simétrico de A, certo? Ó, B mais A mais C, certo? E o que que eu faço aqui, ó? Eu faço que, como apenas há operação de soma, eu aplico a propriedade associativa. Eu digo que B mais A mais C. Eu só mudei os parênteses aqui, por quê? Porque é a mesma operação entre todos os meus termos aqui, todas as minhas parcelas, certo? Ó, existe a mesma operação, certo? É uma soma. Então existe a propriedade associativa da soma. Então eu mudei B mais A mais C. Isso aqui vem a ser o quê? Isso aqui vem a ser igual a B mais A, ó, tá aqui, ó. B mais A é igual a zero. Por quê? Porque eu tô supondo, eu falo eu não fiz a prova, mas na demonstração aqui, eu tô supondo que a tese é verdadeira, né? Então B mais A é igual a zero. E aqui tem o B mais A. Então eu coloco aqui, ó, zero mais, ó, zero, zero mais C. Tá. E o que que isso me diz, né? Isso me diz que eu parti de B, do ponto B, e aí eu adicionei o zero, certo? Ou seja, em um ponto da reta numérica não há deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Ora, eu já sei aqui que o C, eu já sei não. Eu parti da tese de que o C é o simétrico de A, né? Ou seja, A mais C é igual a zero. Então esse zero aqui, esse deslocamento nulo aqui, é igual a A mais C, certo? Então B mais A mais C é igual a... Eu apenas apliquei aqui a associatividade da soma, certo? E daí eu deixei o C aqui isolado e fiz igual a zero mais C. Ou seja, de B eu cheguei a C, certo? Ou seja, então B é igual a C. Essa é a única explicação, né? Se B mais A é igual a zero e C mais A é igual a zero, B é igual a C. Certo? Esse vídeo está um pouquinho longo, mas eu vou fazer mais o seguinte aqui, ó. Tem mais uma, tem mais uma prova bastante interessante aqui. Sim, essa prova aqui é muito, muito bacana aqui, ó. Eu tenho que A vezes menos B. Olha só. Mais A vezes B
Isso aqui é igual a... Fatorando aqui, ó. Fazendo a redução ao fator comum, né? Ó, eu tenho aqui que A multiplica menos B mais B. Se eu aplico a propriedade distributiva, eu chego na mesma conta que estava aqui, né? Na mesma equação que tá, na mesma expressão que estava aqui, ó. A vezes menos B e A vezes mais B, certo? Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que isso aqui torna-se igual a, né? Vezes menos B com mais B dá zero. Isso aqui é A vezes zero. Então, como A vezes menos B é igual A vezes menos B mais A vezes B é igual a A vezes zero, que é igual a zero, eu tenho que um é simétrico do outro, certo? O A vezes menos B, isso aqui é igual a menos A vezes B. Certo? Porque, ó, se eu tenho AB aqui, ó, vem a ser o quê? AB vem a ser um número, digamos assim, né, por convenção, digamos que ele seja um número positivo. A vezes B. Qualquer ponto, qualquer operação sobre qualquer ponto, menos o zero, certo? É um número diferente de zero, porque senão ia dar zero. Daí zero não tem simétrico, zero é a origem. Daí aquela discussão de que zero é par ou zero é ímpar, bom, daí é mais complicado do que se parece, né? Enfim, não vou nem falar sobre isso aqui, ó. A vezes B, certo? Dois números, digamos aqui 1 e 11. 1 e 11, certo? Aqui, ó, 1 vezes menos 11 mais 1 vezes 11 é igual a zero. Mas enfim, se eu tenho aqui, ó, o número A vezes B, o simétrico dele é menos A vezes B. Ou seja, pode ser A vezes menos B. E se eu fizer aqui também, ó, veja bem, se você fizer, se eu ou você ou quem quer que seja, fizer o seguinte aqui, ó, fizer menos A vezes B mais A vezes B, o que que se obtém? Se obtém que coloca-se o B agora em evidência. Aqui, ó, chama-se colocar em evidência, certo? Que multiplica menos A mais A, que é igual a B vezes zero, que é igual a zero. Então, isso aqui, ó, menos A vezes B é o simétrico de A vezes B. Ou seja aqui, ó, o número positivo, tratando da convenção, certo? Da convenção, mas isso vale o oposto também, certo? Ó, o oposto que eu digo aqui, ó, tô tratando A como positivo e menos B como negativo. Se eu trato A como negativo, menos B vem a ser positivo, certo? Ó, A vezes menos B ou menos A vezes B é igual a menos A vezes B. Só que A vezes B aqui, ó, é um número em questão. Ele é um múltiplo de algum número? É, pode ser até um múltiplo de 1, certo? Só não pode ser um múltiplo de 0, né? Daí, ó, A vezes B, o simétrico do número A vezes B pode ser
um número positivo vezes um número negativo ou um número negativo vezes um número positivo. Certo? Eu espero que tenha ficado claro aqui essa demonstração de que o menos o simétrico desse número aqui, A vezes B, é um deles negativo. Ou, bom, enfim, né? O simétrico aqui está no centro simétrico, né? A vezes menos B, ou menos A vezes B, certo? Só existe um simétrico, tá certo? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.